Olá, galera, satisfação estar aqui esse momento com vocês. Galera, hoje, dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos estar trabalhando sobre o infarto agudo do miocárdio. É importante ressaltarmos que o infarto, ele acontece, pessoal, pela ausência ou pela diminuição do oxigênio no músculo cardíaco, no tecido cardíaco. Então, eu coloquei essa frase aqui. IAM, tempo ele é músculo. O que isso quer dizer? A cada minuto, a cada segundo, a cada momento que a gente demora a atender o paciente que teve ali um infarto agudo do miocárdio, menores são as chances dele voltar à sua vida. Menor a chance da gente restabelecer a saúde. Então, quanto mais rápido a gente atende o paciente que teve infarto, maior vai ser a chance da gente recuperar ele sem sequelas. A cada tempo que a gente perde para atender esse paciente, são músculos cardíacos que morrem, são células cardíacas que morrem, né? Nessa aula de hoje a gente vai estar trabalhando o infarto, como ele acontece, o que nós devemos fazer como profissional de saúde ao momento que a gente percebe uma situação de infarto agudo do miocárdio, beleza? Como vocês podem ver, né, aqui o coração humano, ele tem as suas camadas, né, que a gente chama de átrios e de ventrículos, né? A gente vê essa azulzinha aqui, essa parte anatômica azul, né? Ela é a veia cava superior, mais parte de baixo a gente tem a veia cava inferior. São algumas estruturas anatômicas, né, que a gente pode, né, observar no coração, beleza? Então, o que seria o infarto, pessoal? Eu peguei uma artéria aí do coração, eu dei esse zoom, né? Aí eu tô falando de uma situação que vai acontecer o infarto. Essa placa de gordura que aparece aí nessa artéria, a gente chama de placa de aterosclerose ou placa aterosclerótica, né? Essa gordura ela vai ter alguns fatores de risco para a sua formação, né? Para formar essa gordura precisa ter tabagismo, estresse, às vezes ansiedade, depressão, falta de exercício físico, né? Alimentação que não está saudável. Então, com todos esses fatores de risco, com o tempo, eles vão contribuir para que a pessoa lá forma essa gordura, essa placa de gordura na parede das artérias. E vai chegar um tempo, pessoal, que a placa, essa gordura, ela vai o que? Se romper. Quando ela se romper, o sangue ele não vai passar para o coração. Se não passa sangue para o coração, logicamente não passa o que? Oxigênio. As células do coração elas precisam de oxigênio. Se não passa oxigênio para lá, essas células elas acabam o quê? Morrendo. Beleza? Então, se não está indo, se fecha essa artéria, parou de oxigênio para o coração, esse tecido cardíaco ele vai ser lesionado, né? Devido a essa interrupção do fluxo sanguíneo, devido a essa interrupção do fluxo de oxigênio. O infarto agudo do miocárdio, como eu falei, ele é causado pelo fluxo sanguíneo reduzido em uma artéria coronária devido à ruptura de uma placa de aterosclerose, né, uma placa de gordura, e subsequente à oclusão da artéria por um trombo. Como vocês podem ver nessa imagem, né, a gente tem 3 artérias, né? Essa artéria mais de cima, eu estou falando aqui de um paciente que tem uma vida saudável, né? Ele não faz uso ali do tabagismo, né? Ele faz uma atividade física ali moderada, né? Mesmo que pouco, mas faz. Ele tem ali uma alimentação saudável, mas a partir do momento que ele muda esses hábitos, né? Ele começa a ser sedentário, começa a se alimentar de qualquer jeito, começa a ter muito picos de estresse, né? Começa a não fazer nenhum exercício físico, ele vai começar a acumular o que? Gordura. Placas de ateroma na parede das suas artérias, né? Com o tempo, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai começar a sentir alguns sintomas, né?
Que sintomas são esses? Uma dor, né, na região do tórax, às vezes essa dor irradia para o braço, mas não é qualquer dor, né? Essa dor do infarto, ela vai durar ali mais que 20 minutos, ela vai ter mais de 20 minutos de duração, né? Nessa situação, a pessoa ela deve procurar ali uma emergência o mais rápido possível, certo? Porque acumulou, já está um grande número de gordura nessa artéria e essa artéria ela pode o que? Se romper. Então, para que isso não aconteça, a pessoa ela deve procurar uma emergência, né? O mais rápido possível para fazer ali o uso de algumas medicações, como os trombolíticos, né? Para tentar retirar esses trombos que estão aí. Pode até mesmo fazer uma angioplastia, que é a colocação de um stent no lugar dessa gordura aí, né? Enfim, então são situações que a pessoa ela deve procurar o atendimento o mais rápido possível, beleza? Então essa artéria de baixo está representando aquela pessoa que, né, a do meio, perdão, ela está representando ali a pessoa que faz todos os aspectos considerados ali inadequados, né, como os fatores de risco, e chegar um tempo essa gordura ela vai o que? Se romper. Quando se romper, interrompe a passagem de sangue para o coração, ou seja, interrompe a passagem de oxigênio para o coração também. E como consequência, as células cardíacas elas vão o quê? Vão morrer. O fechamento do vaso ele ocorre devido a uma ruptura na parede dessa placa de gordura que está aí. Aí o que vai acontecer? Vai levar à formação, né, de um coágulo que obstrui abruptamente a artéria e ocasiona um infarto agudo do miocárdio. Quando eu coloco essa imagem, né, mencionando que tempo é músculo, né, o que isso quer dizer? A todo momento, como eu expliquei no início da aula, que nós demoramos a atender esse paciente com infarto, são células do coração que vão morrer, são sequelas que vai ficar. E se a gente demora ali muito tempo para atender ele, né, se ele infartar, se a gente demorar para atender ele, ele vai infelizmente chegar numa situação de óbito. Beleza? Como é que é o nosso atendimento para com esse paciente, né? A gente vai identificar se ele teve, por exemplo, uma parada cardíaca ali, né? A gente vai checar o pulso dele, né? Se ele teve parada respiratória, a gente checa a respiração. Se a gente não conseguiu detectar o pulso, não conseguiu checar, né, identificar pulso, a gente começa ali as reanimações cardíacas, né, as RCP, a reanimação cardiopulmonar que a gente fala, para que a gente possa retornar com esse paciente ao seu estado normal, né? Mas assim, o atendimento que a gente tem às vezes em casa, ele não vai ser suficiente. Ele precisa fazer uso de algumas medicações, como morfina, nitroglicerina, para que esse paciente ele tenha ali um aspecto melhor de recuperação, né? E muitas vezes, se ele infartar dentro de casa, ele quase todas as situações ele vai chegar a óbito, porque a gente não vai conseguir dar uma assistência para ele adequada. Diferentemente de uma unidade hospitalar, mesmo que o suporte da unidade hospitalar não seja avançado tanto, mas a gente consegue sim dar uma assistência para esse paciente. Porque que é importante da gente saber identificar, para que a gente consiga ter a melhor conduta, né? Levar esse paciente numa emergência nos primeiros sintomas, né? Que a gente vai ver mais na frente os sintomas. É importante a gente saber detectar esses sintomas e tomar decisões de forma de emergência, né? De forma rápida. Como eu falei, né? O infarto ele mata muitas pessoas, né? E ele é a primeira causa de morte no país, de acordo com a base de dados do DataSUS, que registra cerca de 100 mil óbitos anuais devido à doença. O DataSUS ele é uma base nacional, né? É um sistema de informação onde a gente coloca ali o número de mortes por determinadas doenças. E quando a gente entra nessa base de dados, a gente percebe que o infarto ele é a primeira causa de morte no país, matando cerca de aproximadamente 100 mil pessoas, né, por ano. Mas por que isso acontece? Pela alimentação que não está saudável, né, pelos fatores de risco como a inatividade física, como a obesidade,
tabagismo, são fatores de risco muito presentes na sociedade brasileira, né? E por isso que o infarto ele se posiciona ali, né, como uma das principais causas de óbito entre a população, certo? E outro fator de risco também que nós vamos ver ainda aqui na aula é o estresse, né? E aí está se posicionando como um grande causador de diversas doenças. E uma dessas doenças é o infarto agudo do miocárdio. Perfeito? Isso aqui eu quero que vocês tenham em mente. Eu quero que vocês aprendam esse tópico aqui. Olha, a irrigação sanguínea do coração, ela é estabelecida por 3 artérias. Questão de prova. A irrigação sanguínea do coração, ela é estabelecida por 3 artérias. Quais são essas artérias? Descendente anterior, coronária direita e circunflexa. O infarto agudo do miocárdio ocorre habitualmente quando o fluxo coronariano diminui subitamente após a obstrução ou oclusão trombótica de uma artéria coronária previamente afetada por doença aterosclerótica. O que vai causar essa doença aterosclerótica? Que é aquela placa de gordura na célula. São os fatores de risco, como tabagismo, como inatividade física, obesidade, estresse, né? Esses fatores vão causar o que? Essa doença que a gente chama de aterosclerose, que é a placa de gordura. Vai chegar um tempo que essa placa de gordura ela vai se romper e a pessoa vai ter uma situação de infarto. Que seria o infarto, repetindo o que a gente viu no início da aula, é a interrupção ali do fluxo sanguíneo para o coração e as células do coração acabam morrendo pela ausência de quê? De oxigênio. Beleza? E olha só, isso aqui que eu queria que vocês tivessem em mente, que são os fatores de risco, né? O tabagismo, pessoal, ele apresenta 31%, né, como o fator de risco ali que mais está relacionado ao desenvolvimento do infarto. Sempre lembrando que quando a gente se fala de tabagismo, a gente fala que tem presente no cigarro, que é a nicotina, né? E essa nicotina, vai ali desenvolvendo, né, placas de gordura na parede das artérias. Sedentarismo, que é a inatividade física, a ausência de atividade física, representa ali 22%. 26%, perdão. A obesidade e sobrepeso, 19%. Estresse e depressão, representando 18% como os fatores de risco mais incidentes para desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Um estudo, né, que eu vi recentemente, ele mostrava que a depressão, o estresse, né, a ansiedade, elas são doenças atuais, né, que até 2040 pode, né, quando eu digo pode, é que pode acontecer, né, que vai ser a doença que mais vai acometer a nossa população, o estresse e a depressão, né? Hipertensão arterial, olha só, outro aspecto, 17%. Colesterol alto, diabetes com 7%. Então, esses, pessoal, são fatores de riscos, não são causas. O que são fatores de risco? São fatores que vão contribuir para o desenvolvimento ali de determinada doença, certo? Então, imagina aí uma pessoa que fuma, uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa que tem obesidade, que é muito estressada, né, tem picos de hipertensão arterial. Ela tá ali, tem grandes chances ali de desenvolver infarto agudo do miocárdio, certo? As manifestações clínicas, né? Muitas vezes, pessoal, o infarto, ele é silencioso. Às vezes a pessoa não sente nada para ela infartar, né? Que foi o caso ali do jogador de futebol daquela seleção lá europeia, né? Se eu não me engano foi a Dinamarca, não me recordo muito bem, né? Mas algumas pessoas vão apresentar sintomas, outras não, né? Mas no geral, os sintomas mais comuns: dor ou desconforto no peito e nos braços,
principalmente o esquerdo, né? Mas as pessoas podem também ter outros sintomas, como náuseas, tontura, desmaio, suor frio intenso, dificuldade para respirar, sensação de azia e indigestão. Mas olha que eu deixei embaixo aqui de negrito para vocês terem em mente que o infarto também pode ser assintomático, ou seja, a pessoa pode infartar muitas vezes, mas ela não sente nada, absolutamente nada. Perfeito? Em geral, se diz que a dor do infarto ela pode se alojar em qualquer local entre o lábio inferior e a cicatriz umbilical. Qualquer dor nessas regiões que se mantém por mais de 20 minutos deve ser investigada e considerada doença grave, especialmente se associada aos sintomas como vômitos, suor frio, fraqueza intensa, palpitações, falta de ar, sensação de ansiedade, fadiga, sonolência, desmaio, tontura ou vertigem. Então imagina ali um cidadão, ele está na sua residência, né? Ele começa a sentir uma dor ali no peito que se irradia para o braço esquerdo, e essa dor ela já teve ali por mais de 20 minutos. Aí, associado a essa dor, ele pode estar apresentando vômito, né? Ele pode estar tendo sonolência, pode estar tendo palpitações. Ele deve procurar imediatamente a emergência de uma unidade hospitalar para que seja atendido. Por quê? Quando chegar lá, ele vai falar esses sintomas para o médico, né? Ah, essa dor está mais de 20 minutos, né? Essa dor já me deu vômito, me deu tontura, me deu vertigem, me deu palpitações. Imediatamente vai ser iniciado com esse paciente um protocolo de infarto agudo do miocárdio. O que seria esse protocolo de infarto agudo do miocárdio? É a nossa assistência para ele. Ele ainda não infartou, então a gente tem que usar ali aspectos, medicações para que ele não infarte, né? Eu posso resolver com medicações? Posso, mas às vezes não vou conseguir resolver. Ele vai precisar fazer um procedimento. Pode ser uma angioplastia ou pode ser até uma cirurgia que a gente conhece ali como peito aberto, né? Pode até fazer uma ponte de safena, por exemplo, que é um procedimento ali muito complexo para pacientes que estão ali próximo a desenvolver infarto. Então ele vai falar esses sintomas que ele está tendo e o médico ele vai solicitar um eletrocardiograma para avaliar como é que estão os batimentos cardíacos desse paciente, como é que está a desfibrilação, né? Como é que está se está em processo de taquicardia ou não, enfim, né? A fibrilação, perdão, se tem fibrilação ventricular, se tem atrial, né? Tudo ele faz essa avaliação ali nesse eletrocardiograma. Aí ele vai solicitar alguns exames laboratoriais. Quais são esses exames laboratoriais? São a troponina, né? Onde ele vai verificar se tem, nesse exame ele mostra se tem células cardíacas morrendo. Se tiver células cardíacas morrendo, significa que esse paciente está próximo ali de infartar, porque está passando pouco oxigênio para o coração, passando pouco sangue para lá, e essas células elas estão morrendo. Beleza? Aí ele vai verificar a história clínica desse paciente, a história familiar, para ver se na família teve alguém que teve infarto, né? Se o pai teve, se a mãe teve, se teve, pessoal, é um fator a mais para redobrar a atenção com esse paciente. Significa que ele tem um aspecto ali considerado genético, beleza? Aí a gente inicia as nossas intervenções médicas rotineiras, que é o oxigênio suplementar, né, a nitroglicerina, a morfina e também pode ser realizado a aspirina, que são ali intervenções que nós, como enfermagem, como equipe médica, nós vamos utilizar para esse paciente, beleza? Quais são aí, pessoal, beleza? Oxigênio suplementar, nitroglicerina, morfina e aspirina. A gente já vai ver para que cada uma delas
serve. Quando eu falo de oxigênio suplementar, é que esse paciente ele vai precisar de oxigenoterapia, né? Primeiramente, ele vai ser ofertado a ele, pessoal, o catéter nasal, que é essa imagem de cima aí, né? O CN, catéter nasal. A partir do momento que ele precisar de muito oxigênio, ou seja, se esse catéter nasal não for suficiente para ele, vai ser utilizado a MAF, que é a máscara de alto fluxo, onde a gente consegue ali ofertar uma quantidade de oxigênio maior para ele, né? Esse catéter nasal ele é até 5 litros, 6 litros ali no máximo de oxigênio que a gente vai estar ofertando para ele. Se ele precisar mais que isso, a gente já vai utilizar o que? O MAF, que é a máscara de alto fluxo. Aí essa máscara vai ofertar ali até 15 litros para esse paciente. Beleza? Se nenhum desses dois funcionar, a gente pode estar fazendo ali uma VNI, que é uma ventilação não invasiva, né? Ou se não funcionar também, o paciente pode ir até para intubação, né? O tubo orotraqueal, que é o TOT. Perfeito? A nitroglicerina, né? Começando aqui dessas intervenções que o médico, né, pode prescrever ali para o paciente de infarto, né? É um medicamento indicado, né, para tratamento de hipertensão perioperatória, para controle de insuficiência cardíaca congestiva, no ajuste do infarto agudo do miocárdio, para tratamento de angina pectoris, né, que é a dor no peito, que a gente já vai ver, em pacientes que não respondem à nitroglicerina sublingual e a beta-bloqueadores e para a indução da hipotensão, né, que é uma das medicações que pode ser orientada ali pelo profissional médico. A morfina ela é para dor, tá? É um remédio, uma medicação, um analgésico da classe dos opioides, que tem um potente efeito no tratamento da dor crônica ou aguda muito intensa. Então, o paciente, às vezes, chega na emergência com uma dor insuportável, dor torácica insuportável. Muitas dessas situações, o médico vai prescrever ali o que para ele? Morfina, para causar um processo de analgesia, né? E essa dor, como consequência, ela irá se reduzir. Beleza? A aspirina também ela pode ser utilizada como uma substância, né, ativa, o ácido acetilsalicílico, que é um anti-inflamatório não esteroide, que serve para tratar a inflamação e aliviar a dor e baixar febres, né, também como adultos e em crianças. Então, a aspirina, pessoal, ela vai atuar ali, pessoal, em relação ao ácido acetilsalicílico, né? Quando a gente fala do ácido acetilsalicílico, a gente está falando de um anticoagulante, né? A gente fala ali de uma medicação que popularmente as pessoas conhecem como afinar o sangue, né? E entra ali no protocolo de infarto, né? Porque significa que vai dar eu posso dizer para vocês, induzir, pessoal, o processo ali de hipertensão, né? A pessoa ela tá com uma pressão muito alta, às vezes ela está próxima de infartar. O médico ele pode estar junto com o protocolo dele, passando ali ácido acetilsalicílico, né? Que é o AS que a gente conhece. Mas varia muito, né? Do médico plantonista, da equipe que está lá, porque deve ser feita toda uma avaliação com esse médico. Se ele está com dor, se ele não está com dor, se vai ser feito morfina, se não vai ser feito, se vai ser preciso de suplementação de oxigênio para ele. Tudo isso deve ser avaliado pela equipe e principalmente pelo médico. Beleza? Aqui, pessoal, foi como eu falei para vocês. Às vezes, aquela situação de infarto pode ser resolvida por um medicamento, que são os medicamentos trombolíticos, né? Se não resolver essas medicações, esse paciente ele vai fazer um procedimento, às vezes, invasivo, né? E se não resolver com o procedimento simples, ele pode até fazer uma cirurgia de peito aberto para resolver o problema dele. Mas, não resolver com as medicações, a primeira escolha vai ser a colocação desse stent aí. O stent é um dispositivo, né, que ele é colocado dentro da artéria do paciente, na artéria que está obstruída pela placa de gordura, pela placa de aterosclerose, né? E onde ele vai ser introduzido, né? Esse catéter ele é introduzido na artéria
E onde tem essa placa de gordura, esse stent ele vai o que? Se expandir, né? Ele se expande, essa artéria tem uma abertura e o sangue ele consegue circular ali de forma adequada. Que é chamado, esse procedimento é chamado de angioplastia, perfeito? Vai ser utilizado aí nessas situações, tá? E quando o paciente tem uma vida saudável, né? Após esse procedimento ele tem uma vida saudável, ele faz atividade física, ele, deixa o sedentarismo do lado, para de fumar e tudo mais. Esse stent ele dura ali 5 anos, né? Mas é claro que ele precisa ali estar fazendo acompanhamento com o médico para ver como é que o corpo dele está reagindo, né? Esse paciente ele vai ter algumas reações de início quando ele colocar esse stent, né? Que é o nome desse aramezinho que é colocado dentro da nossa célula, né? Precisa, ele, quando ele coloca isso, ele faz toda uma avaliação, um acompanhamento, melhor dizendo, com o médico, para ver como é que ele vai reagir a esse processo. Beleza? Aqui tem uma imagem bonitinha, né? Como ele funciona, basicamente. É introduzido na artéria do coração e onde tem essa placa de gordura, ela vai se expandir. Como consequência, a artéria ela vai se alargar onde está formada a placa de gordura e o sangue ele vai passar com uma maior facilidade, levando sangue, levando oxigênio para o coração. Beleza? E a melhor forma de prevenir, pessoal, é através da vida saudável, é da atividade física, é cessando o tabagismo, é não se estressando, né? Mesmo que sendo uma situação quase que impossível, mas a gente deve investir nisso, na redução do estresse, na redução da ansiedade, da depressão, tentando ter uma atividade física ali mesmo que diária, um dia sim, um dia não, para reduzir a incidência de obesidade, sobrepeso, dentre outros aspectos. Beleza, pessoal? Essa aula é de infarto agudo do miocárdio, tá? Eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida que surgirem para vocês. Beleza?